lado de Deus, onde estaríamos? O salmista, ele diz: ah, se não fosse Israel, se não fosse o Senhor, Israel que eu digo, ah, se não fosse esse Deus a nos cuidar, onde estaríamos? Vou passar já para o missionário Isaac. Ele vai fazer a segunda parte do culto, que é a pregação da palavra, a oração intercessória e aquilo que o Espírito Santo colocar no coração dele. Amém? Pode ficar em pé. Nós vamos agora estender as mãos aqui para o altar. Nós vamos agora colocar, orar para que Deus venha colocar a mão dele sobre o Isaac e a família dele, livrá-lo de todo mal. Senhor, nós colocamos agora o Isaac diante do altar da tua graça. Nós, Senhor, pedimos agora a tua proteção. Nós repreendemos todo levante contra a vida dele e dos dele. Senhor, contra os projetos dele, não valem encantamento, porque é o Senhor quem dirige a vida dele, é o Senhor quem abre a porta que ele precisa. Nesta noite, Senhor, vem falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Feche seus olhos por gentileza e vamos falar com Deus. Senhor, eis-nos aqui diante do trono. Rendemos graças a Ti
provisões e pela tua assistência. Derrama-te sobre a tua igreja nesta noite o Espírito de graça e de súplica. Inunda cada coração aqui nessa noite com a tua palavra. Que cada vida neste lugar seja profundamente tocada pela tua palavra. E cada vida aqui nesta noite, Senhor, não venha sair da mesma forma que estavam antes de entrar aqui, mas que haja uma mudança radical em suas vidas. E nesta hora nós comandamos o Reino do Espírito sobre este lugar, amarrando todo e qualquer espírito maligno que tente lutar contra a ministração da tua palavra no coração do teu povo. Não permita que o maligno roube a semente da pregação da tua palavra no coração da tua igreja, mas que a tua igreja compreenda e absorva aquilo que vem do teu Espírito Santo, bebendo da tua sabedoria, bebendo do teu conhecimento. Nós abençoamos a tua igreja nesta hora. Mova-se o teu Espírito sobre o coração de cada ouvinte neste lugar, Senhor. Eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Podeis aceitar em nome de Jesus. Graças a Deus. Digam graças a Deus. Então o tema é uma porta aberta. Amados e amigos e irmãos, essa porta aberta, nesse texto, ela está mais relacionada a uma questão escatológica, profética, que aponta para o futuro, e fala da era da igreja missionária, que começa no final do século XVIII, e que também chegou aos nossos dias, esse mover missionário. E essa porta aberta, provavelmente, ela oferece uma oportunidade fora do normal, fora do comum, para a pregação do Evangelho. A ação de abrir uma porta é uma das mais figuras simbólicas de linguagem humana, que aponta para um horizonte vasto, para uma vista ampla, para uma visão mais profunda, para mais possibilidades de sucesso, para mais livramentos, respirar aliviado e ter uma vida abençoada. Tem algumas considerações que eu gostaria de fazer rapidamente. Primeira, foi o Senhor quem abriu a porta. Foi o Senhor quem abriu a porta. A porta foi posta por Deus, mas para entrar por ela é preciso a participação humana. É necessária a cooperação humana para poder entrar por essa porta. O verso 7 diz o seguinte: porque tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O verso 8: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Depois de abrir, ninguém poderá fechá-la novamente. A salvação já está assegurada pelo próprio Cristo, pela sua promessa. Uma vez que esteja fechada, ninguém poderá abri-la. E o castigo será infalível diante dessa situação. E essas palavras dão a entender a supremacia, o absoluto poder de Cristo sobre toda a humanidade. O texto no Evangelho de Mateus, ao lermos, no capítulo 28, verso 18, diz: toda autoridade me foi
ouçam este evangelho transformador. Carta de Apocalipse mostra que isso se tornará uma realidade, uma vez que o Senhor libera a palavra sobre a terra, ela não retorna para o Senhor vazia, como diz o profeta Isaías. Mas Deus envia a palavra para cumprir exatamente aquilo que Ele deseja sobre a vida de cada ser humano aqui na terra. Não vamos desacreditar a possibilidade do Senhor intervir em qualquer situação, em qualquer área das nossas vidas, porque Ele é todo poderoso. As pessoas, elas têm o Deus que elas imaginam. Se você imagina um Deus todo poderoso, você verá o seu poder de uma forma ilimitada, incontestável, profunda, radical, porque ela vai nas raízes de tudo aquilo que te diz respeito. Esse é o Deus da visão que temos, o Todo-Poderoso. Mas se você tem a visão de um Deus pequeno, que acorda as suas frustrações, as suas decepções, você não vai sair desse estágio. E a realidade aqui é que o Senhor está nos levando a um nível mais elevado do seu conhecimento. Precisamos conhecer aquele Deus que é supremo. Ele é soberano, mas Ele é supremo. Ele comanda essa cidade, comanda todas as vidas aqui, mas Ele é supremo em todo o universo. Todas as criaturas, toda a criação está em seu controle, está sob o seu domínio. Precisamos pedir para o Espírito Santo tirar o véu dos nossos olhos e nos dar espírito de revelação sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas e cremos em seus milagres. A maioria das vezes as pessoas elas param no meio do caminho por causa da incredulidade. Porque a fé é quando você vai até o final. Porque lá no final está a resposta, está a porta. Segunda consideração, a porta continua aberta. Então eu quero trazer algumas portas, por exemplo, a porta da redenção. O Evangelho de João 10, versos 9 diz: Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Promessa do nosso Cristo para mim e para você hoje. A porta está aberta. Cabe a cada um neste lugar tomar posicionamento de cristão e entrar por essa porta. O Senhor Jesus é a única porta da redenção. Não há salvação senão por meio dele e dele mesmo. Ele é Deus e de Deus incriado, ninguém o criou. Ele é todo poderoso para manter a sua palavra intacta, a sua palavra forte, a sua palavra específica, a sua palavra poderosa, pelo poder do Espírito que irá gerar em nós aquilo que existe nos céus. Livro de Atos, capítulo 4, versos 12. E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Levanta a tua mão, você vai profetizar agora sobre a tua casa. Você vai declarar essas palavras comigo sobre a tua casa neste momento. Porque palavra não morre, palavras têm poder, palavras elas causam mudanças e revolucionam situações. Fala comigo, e portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos.
da redenção do Senhor, que o Senhor estabeleça o reino dele agora dentro da tua casa, na sua vida, que haja uma revolução espiritual, que haja uma mudança profunda e radical em todos os aspectos da sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Jesus é a porta da salvação de Deus para nós. Mateus 7, 13, 14 diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas os poucos encontram esse caminho. Em Lucas 13, 24, e ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Jesus é a única porta que leva à vida eterna. Por meio de Cristo nós alcançamos a eternidade. A eternidade Deus pegou e colocou dentro do nosso espírito humano aqui na terra. Então nós já temos um vislumbre, uma visão do que é a eternidade com Deus e em Deus. Já vivemos aqui, experimentamos aqui. Mas a outra porta, a porta que leva à libertação. Quantos precisam de cura e libertação na vida e na família? Todos. Ainda repetindo o verso de João capítulo 10, verso 9: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quando ele diz aqui, eu sou, ele está expressando a sua eternidade. Quando Moisés pergunta o seu nome, é o que ele diz: eu sou aquilo que você precisa. Se você precisa de um médico, ele é o nosso Yahvé, Rafa. Se você precisa de justiça, ele é o nosso Yahvé, Tsidkenu. Se você precisa de uma vitória em uma batalha, ele é o nosso Yahvé, Nishi, a nossa bandeira. Se você precisa da companhia dele, ele é o nosso Yahvé, Shammah, aquele que está presente, aquele que é nosso amigo. Se você precisa de consolo e calmaria, ele é o nosso Yahvé, Roi, o nosso pastor querido. Se você precisa de paz, ele é o nosso Yahvé Shalom. Então ele é aquilo que nós precisamos quando o buscamos de todo o nosso coração. Amém? Porventura tem alguém aqui sentindo algum incômodo, alguma dor? Dê um sinal com a mão. Nós vamos orar. Amém? Então, amados, Jesus é a única porta, é a verdade. No grego é a ideia, é a verdade de Deus, para a libertação de quem está prisioneiro no pecado. O texto sagrado diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma porta de libertação hoje para a sua vida.
Jesus ele se coloca neste exemplo aqui como a porta para as ovelhas. Eu e você somos ovelhas de Cristo. E é o convite do Senhor aqui entrarmos por esta porta. E quando entramos por essa porta, nos deparamos com Ele mesmo. E isso fala de intimidade, de relacionamento, de uma caminhada com Deus, de uma busca constante e incansável pelo seu profundo amor. Porque o tempo inteiro a porta está aberta, a porta está te chamando, o Senhor está te convidando. Eu estou aqui, eu quero cear contigo, eu quero passar mais tempo contigo. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo não lê a palavra, não jejua? Há quanto tempo você está se distanciando? Mas hoje o Senhor te convida. Entra pela porta das ovelhas, porque só entra pela porta das ovelhas aquele que aprendeu a ouvir e discernir a voz do seu pastor. Oh, aleluia! É a porta das ovelhas, porque o pastor ele tem alimento para te dar. Ele vai te acalentar. Você se deitará em seus regalos. Você será mantido pelo poder da sua presença. No curral, o pastor ele desenvolve a função de uma saída, de uma porta, fazendo com que por meio dele as ovelhas entrem e sejam protegidas. E ele pavimenta o acesso, a segurança e a proteção. Cristo é o nosso protetor. Lá em Israel, em um tempo, um período muito, não sei se ainda existe essa questão cultural, o pastor havia um corredor, um cercado, igual acontece quando vão vacinar os bois, né, no curral, e o pastor ele subia naquele corredor, colocava um pé em uma extremidade e um pé na outra, e as ovelhas iam passando, e ele ia contando uma após outra, para saber se não estava faltando alguma. Então as ovelhas costumavam passar pela porta do pastor, porque ele estava fazendo uma vistoria para ver se alguém faltou. Esse é o cuidado do nosso Cristo. Para a porta que traz a provisão, que traz o sustento. Sendo Ele o doador da vida, é também aquele que a sustenta, que a mantém. E podemos confiar que o Senhor sempre atenderá às nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. Isso é uma evolução, isso é um desenvolvimento constante. Para alcançarmos este nível de graça, é necessário dependermos inteiramente do nosso Deus. Ele sempre providenciará tudo aquilo que precisamos em nossas vidas. O suprimento de Deus é abundante, é rico e é glorioso. Mas você precisa entrar pela porta do pastor, pela porta das ovelhas. Filipenses 4,19 diz assim: eu creio que todos já têm um certo entendimento a respeito desse versículo, que diz o seguinte: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos proclamar, vamos verbalizar agora, falar. Quando nós falamos para o reino do Espírito. Falamos aqui na
que papa e que rege a minha e a sua vida aqui na terra. Amém? Põe a mão no coração e diz assim: Senhor, Tu és o meu Yahvé, o meu Yahvé Jireh. Vamos falar um pouco mais forte. Senhor, Tu és o meu Yahvé Jireh. E de acordo as Tuas riquezas irás suprir todas as minhas necessidades na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Ele é a fonte de provisão. O salmista já diz: todas as nossas portas estão em Deus. Todas as nossas provisões estão em Deus, porque Deus é uma fonte de provisão inesgotável. Em seus celeiros não há escassez de suprimento, não há falta diante de Deus. Aquilo que você precisa, basta olhar na direção dos céus e falar com o teu Deus. Ele enviará aquilo que você precisa e Ele nos ensinará como pedir. Porque às vezes nós não sabemos pedir, mas Ele nos corrige nesta condição para que possamos pedir com sabedoria e sabendo pedir. E quando nós pedimos com sabedoria, nós recebemos. Amém? Eu tive promessas que eu fui receber depois de 10 anos. Mas foi tudo uma vez assim, ó. Eu me lembro de cada palavra de oração, de cada pedido específico que eu coloquei diante de Deus. É importante você ser específico e não desistir de orar. E quando eu vi o cumprimento daquilo que eu havia pedido, eu falei: verdadeiramente, esse Deus não é ser humano. Não devemos subestimar este grande poder, porque quando chega o seu momento, o seu tempo, Ele responderá a cada pedido que você fez. Está registrado diante dele, e ainda Ele vai falar depois. Ele ainda vai confirmar: eu fiz isso e isso porque tu pediste. É o Deus que confiamos. É o Deus que está aqui nesta noite, anotando cada clamor guardado em teu coração, cada grito da tua alma que ressoa na sala do trono. O Senhor está neste momento escrevendo em seu livro tudo que se fala a teu respeito. Mas conclusão: pouco tempo falta para aqueles que desejam ser admitidos nessa porta do Senhor, porque logo o dono da casa fechará a porta. Os que chegarem tarde baterá em mão, porque a porta não estará mais aberta. E as palavras do dono da casa são algumas lembranças das palavras do noivo na parábola das virgens loucas e das virgens imprudentes. Das virgens prudentes, melhor dizer. Mas saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo. E as virgens estavam preparadas, as que estavam preparadas, elas entraram e a porta foi fechada. A oportunidade havia se acabado. Em Mateus 25, do 10 ao 13, diz o seguinte: mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois,
entrar pela sua porta, que é uma porta estreita para segui-lo. Porque desejamos, todos, a igreja deseja honestamente conhecer Jesus pessoalmente. E isso a qualquer custo. Porque se você olhar para a história da igreja do primeiro século, os irmãos, eles foram mortos em arena, executados por leões, executados pela tirania de reis, de imperadores naquela época, e mesmo assim eles continuaram amando ao Senhor e morreram por amor. E hoje ninguém vive sob nenhuma pressão de perseguição, de ameaças, como os cristãos viviam naquela época. E viram ao Senhor. E não podemos, amados, adiar essa decisão, porque a porta da graça não ficará aberta para sempre. Os irmãos conheceram ao Senhor no passado a qualquer custo. Eles viram Jesus pessoalmente a qualquer custo. Então hoje a porta está aberta. E o Senhor te convida a entrar por essa porta. Quantos creem aí, digo graças a Deus? O Senhor tem todas as portas hoje para você. Vamos entrar por essas portas nesta noite. Aleluia. O Senhor não nega bem alguns dos homens. Nós vamos orar para que o Senhor traga a sua bênção sobre a tua vida, para a glória do seu nome. Amém? Quando eu ministrava a palavra, o Senhor me dá o nome de uma pessoa chamada Lucinha, ou Lúcia. O Senhor muda a história dessa pessoa hoje para a glória do seu nome. Amém? Quem conhece, quem é parente, ninguém? Lucinha ou Lúcia? É a amiga dela. É a amiga dela? É a filha? Deus está mudando a história hoje, porque o inimigo estava soprando nos ouvidos desta pessoa, mas na noite de hoje esse espírito está amarrado e mandamos ele embora.